dentista, tudo bem? Passando aqui hoje para dar mais uma dica para vocês. A dica é o quê? Vamos falar sobre componentes protéticos, os seus intermediários e as suas indicações. Aonde eu uso tal componente, para que ele serve e como eu uso esse componente. Quer saber mais um pouquinho sobre os componentes protéticos das próteses sobre implante? Vem comigo. Então, vamos falar um pouquinho dos componentes protéticos e dos seus intermediários, né? Os intermediários normalmente são os componentes que fazem a ligação entre o implante, né? Implante instalado, seja ele uma plataforma HE ou seja ele de uma plataforma Cone Morse, que são as mais usadas ainda hoje, né? E principalmente a plataforma Cone Morse. Os componentes fazem a ligação entre o implante, ele é um intermediário, e aí a coroa, né? A prótese sobre o implante em cima deste intermediário. Então nós temos alguns, por exemplo, né, que são mais corriqueiros e mais usados na grande maioria das marcas nacionais de implantes. Nós temos o pilar cônico. O pilar cônico é um intermediário indicado para próteses parafusadas unitárias. Então, se você pretende fazer uma prótese parafusada, né, e quer levar a mão de um intermediário, o interessante é usar um pilar cônico. Se você for fazer uma prótese múltipla, né, por exemplo, um protocolo de 4, 5 implantes, enfim, né? O intermediário que é indicado neste caso é o mini pilar. Então, o mini pilar serve para prótese múltipla. O mini pilar nós temos retos e angulados, né? Algumas marcas de 17, de 30 graus, outras de 15, enfim. Então, nós temos uma gama e algumas possibilidades de escolha. Nós temos também que lembrar que esses intermediários eles têm as alturas de transmucoso, né? Então, é sempre de acordo com as suas indicações, se eu vou cimentar, se eu vou parafusar, se é uma múltipla, eu tenho que ter a noção da indicação de altura do transmucoso, que é o pescocinho do componente, se ele vai ficar supra, infra, gengival, nesse sentido. Isso em um outro momento nós vamos estar conversando com vocês também. Outro componente que nós temos, que a grande maioria das marcas possuem, são os munhões, né? Então, os munhões, seja ele universal, pré-fabricado, né, ou personalizado, o munhão ele serve para prótese do tipo cimentada. O munhão também tem a possibilidade de fazer uma angulação, então se você precisa por alguma situação angular, ou seja por um planejamento reverso, ou seja também por um erro de posição, algo nesse sentido, você pode estar angulando o munhão, né, e fazendo com que você consiga ter um perfil ideal da sua prótese. Então, esses são alguns dos intermediários mais usados. Podemos falar também, por exemplo, do base T, né, que é um pilar normalmente indicado para casos digitais. Então, quando você for fazer uma reabilitação protética com fluxo digital, o interessante é usar um pilar, normalmente se chama base T, né, ou T-base, que a gente acaba usando para próteses no fluxo digital. Então, revisando que os intermediários basicamente seriam esses. Nós temos o pilar cônico para prótese parafusada, o mini pilar para prótese múltipla e o munhão para prótese cimentada, além do pilar base T para prótese digital. Dentre os componentes, aí nós temos o quê? Cada intermediário desse, ele possui os seus componentes. Por exemplo, iniciamos com o cicatrizador. O cicatrizador ele ainda faz parte do momento cirúrgico, né? E neste ato cirúrgico, normalmente nós fazemos o quê? Uma reabertura, né? Para botar esse implante para fora com o cicatrizador, para fazer um desenho, um perfil de emergência, né? Para começar a manipulação tecidual para a sequência de moldagem. Partimos para o segundo componente, nós vamos falar do transfer de moldagem. Então, na mesma forma, cicatrizador e transferente. O transfer de moldagem, seja ele analógico ou digital, o pilar cônico, o mini pilar, o munhão e o base T, por exemplo, vão ter os seus transferentes de moldagem. Então, o transfer nada mais é do que o nome propriamente já diz. A partir do momento que eu vou fazer uma moldagem analógica ou um escaneamento, eu tenho que ter o transferente para fazer esse caminho. Outro componente que nós seguimos na ordem aqui, cicatrizador, transferente, análogo. O que seria o análogo? O análogo é a réplica do que a gente tem em boca no modelo de gesso, né? Aonde o laboratório vai trabalhar. Então, por exemplo, todos os componentes intermediários, mini pilar, pilar cônico, munhão e o base T, por exemplo, né, todos eles possuem os seus análogos.
Então, basicamente é o quê? Eu faço a moldagem, fiz a moldagem de transferência e este análogo ele é inserido na moldagem, fazendo com que o que eu tenho em boca, né, seja um mini pilar, um pilar cônico ou um munhão, vire uma réplica no modelo de gesso. E aí o laboratório vai trabalhar em cima desta réplica, que ela tem que ser idêntica ao que eu tenho na boca, para ter uma adaptação correta, e aí fazer a coroa, né, a fundição de metal ou coping de zircônia, vai fazer a coroa em cima deste análogo. A partir disso, nós temos a possibilidade daí de um outro componente, o cilindro de provisório. Normalmente esses cilindros são de titânio, né, metálicos, e eles servem para todos os intermediários. Então, o mini pilar, o pilar cônico, o munhão, por exemplo, cada um vai ter o seu cilindro de provisório. A sua indicação é o seu cilindro de provisório. Para que eu faça um provisório direto, um provisório semidireto, com uma moldagem que o laboratório faça, enfim. Então, eu vou ter o cilindro de provisório. Próximo componente que a gente fala é o calcinável. Normalmente o cilindro de calcinável ele é um cilindrinho plástico, né? Esse cilindro ele serve para quê? Imagina que este plástico vai virar um metal. Então ele já funciona para a parte laboratorial. Nós normalmente gostamos de o quê? Fizemos a moldagem, né? Escolhemos com a empresa que a gente trabalha, por exemplo, hoje estamos atuando com a Signovins. Então todo o componente e todo o intermediário e toda a sua sequência a gente usa da mesma marca, no caso, a gente usaria da Signo, por exemplo. Né? Para quê? Para que a gente tenha uma adaptação passiva e uma situação totalmente correta. Então a gente evita usar outros componentes de outras marcas quando eu estou usando um sistema, para que eu tenha desde o desenho de torno, tudo da melhor forma possível, né? E da melhor adaptação possível. Então a gente segue usando a mesma marca, tá? O calcinável ele já funciona para a parte laboratorial, né? E como a gente comentou, então esse calcinável é enviado ao laboratório para que seja feita a fundição metálica sobre este calcinável. Então, basicamente, esses são os componentes mais usados e os seus intermediários. Faço um adendo para vocês. Quando nós temos um implante do tipo Cone Morse ou um implante do tipo HE, por exemplo, que eu comentei no início que são os mais utilizados, nós também podemos fazer a reabilitação protética direto sobre o implante. Então, nós não teríamos os intermediários, por exemplo, pilar, mini pilar, munhão. Nós faríamos direto. Se eu for optar por fazer, por exemplo, um cone Morse direto sobre o implante, que é uma possibilidade que a gente faz, atua, gosta de usar também e funciona muito bem, eu vou ter o quê? Eu vou ter o transferente, o cicatrizador, o análogo, o calcinável e o cilindro de provisório aí do implante direto. E aí eu tenho que saber qual o implante, qual a sua angulação interna, principalmente se for cone Morse, né, para eu ter o componente adaptado de forma correta. Então eu posso fazer uma reabilitação direto sobre o implante também, tá? Isso é importante porque aí assim a gente acaba desmistificando um pouco esses componentes, né, que nos dão um pouco de receio por serem muitos. Mas é como eu sempre comento, se nós soubermos a indicação de cada um, fica fácil para trabalhar, fica fácil para que a gente tenha total situação e total controle das nossas reabilitações protéticas. Então, gostou dessas informações? A gente acredita que sabendo a indicação, como a gente comentou, você vai ter mais tranquilidade, a indicação de cada componente ou intermediário, você vai ter mais tranquilidade para fazer suas reabilitações. Não esqueça, nós temos muitas informações na nossa plataforma, a plataforma IMO. Faça o download dela nas casas de downloads, né? Seja na Apple ou no Google Store. Né? Lá você vai ter muito conteúdo de relevância, com muito acesso e possibilidades. Esse conteúdo também está em outras plataformas, como no YouTube, como no Instagram, enfim. Então você vai ter o acesso a essas possibilidades. Gostou? Curte, compartilha, né? A gente pede isso porque nós vamos estar produzindo muito mais conteúdos para vocês. Um plus também, outra situação legal, é que nós vamos deixar na nossa plataforma, onde você vai ter o acesso ao direto ao ponto a este assunto especificamente, um PDF com as indicações de cada componente. Então, um material legal que a gente fez e vai disponibilizar gratuitamente para você ter uma referência do que a gente falou aqui com esses materiais, um guia para que você que esteja replicando na sua clínica ou que esteja em dúvida, esteja iniciando, possa te dar um embasamento, né, e possa te ajudar na sua rotina clínica, tá bom? Um grande abraço.